A graça e a paz do Senhor a todos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Amém. A gente está vivendo um momento especial na vida da igreja, que é uma série que hoje é a terceira semana. Alguém lembra o tema da série? Vocês são ruins de lembrar tema, hein? Bom, vamos lá. A gente está vivendo uma série que chama Temos que Ser Um. E a gente está trabalhando sobre a unidade, a importância da unidade. E para hoje, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia num texto bastante conhecido, Atos 2. Atos 2, do 42 até o 47. Eu vou ler aqui pelo celular, que a letra é um pouquinho maior. Atos 2, do 42 ao 47, todo mundo achou? Bom, tá aqui já, né? Então vamos lá. Vai dizer assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão de casa em casa. Juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Amém. Esse é um texto que eu acredito que é bastante conhecido, né? Então, a gente vai falar um pouquinho dele. E eu queria te começar perguntando se a gente já parou para pensar o quanto que o Evangelho é revolucionário. O Evangelho, ele é extremamente revolucionário. Só que diferente de outras revoluções, ao longo da história aí a gente vai ter tido várias, né? Revoluções contra sistemas políticos, contra diversos sistemas. O Evangelho, ele é uma revolução que também é uma revolução contra a gente mesmo. Sabe, a gente olha para a gente e olha para o Evangelho e a gente vê que a gente parece que a nossa vida sempre quer levar a gente para um lugar e o Evangelho de Cristo sempre aponta a outra direção e vai falando assim: não, esse lugar aqui é melhor. E a gente está sempre nesse conflito. Mas Jesus tem sempre um caminho melhor. E a gente tem vivido em um mundo que tem valorizado demais uma palavra, que é a individualidade, a personalidade. Então, cada dia mais a gente vê e é mais comum, a gente ouve as nossas músicas com fones de ouvido, de modo que eu estou ouvindo uma música na minha casa, a Jennifer está ouvindo outra, a gente pode estar ouvindo coisas absurdamente diferentes, cada um assiste uma série no celular, não precisa, cada um está assistindo uma coisa em tempos diferentes. Até a TV, que antigamente era o que reunia todo mundo numa casa, assim, né, para assistir, vamos assistir o filme que vai passar na TV. Nem isso mais hoje tem. A gente vive cada vez mais um mundo que parece que vai jogando a gente para um individualismo, pela valorização da individualidade. É importante eu fazer o que eu quero, é importante eu ouvir o que eu quero, fazer o que eu gosto. Só que o Evangelho continua sendo o mesmo, ele continua sendo um chamado para a comunidade, para uma vida em comunidade. E aí parece que as coisas vão se chocando e a gente vai falando assim, como que a gente consegue conciliar uma coisa com a outra? E no livro dos Atos, que é esse livro que a gente leu aqui, ele vai falar do princípio da igreja. E aí a gente vai ver que desde o princípio Jesus já tinha mostrado um padrão. A gente vai ver, e como sendo o princípio da igreja, a gente vai ver como que Jesus estabelece um padrão para a gente seguir.
E aí esse padrão começa aqui no Atos 2 mesmo, que a gente conhece, que vai falar, todo mundo sabe como começa o Atos 2, né? Que estavam todos reunidos, então do alto veio fogo do céu e eles foram cheios do Espírito Santo. Aí o texto vai continuar, vai falar que Pedro foi lá e começou a pregar e fazer pregações para muitas pessoas, e muitas pessoas se converteram. E esse texto de Atos 2 termina com essa parte que a gente leu, falando sobre a importância da unidade. E é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre o chamado de Deus para a gente viver uma vida de partilha. Quando a gente olha para o texto, e aí a gente voltando aqui no texto que a gente leu, tem uma frase que acho que desde muito cedo sempre me destacou e fala assim, nossa, isso é importante e é pesado. Que é a ideia de tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. Parece que esse é o centro de toda a mensagem que a gente leu. De toda essa perícope, parece que isso é o centro. Eles tinham tudo em comum. E isso é tão forte que o texto vai continuar e ele vai falar que as pessoas até vendiam as suas propriedades para que quem não tinha também tivesse. Só que aí às vezes a gente olha para esse texto, e eu falo por mim, porque muitas vezes eu olhei para esse texto e tudo que eu via era isso. Era como se esse chamado fosse somente sobre coisas físicas, sobre coisas materiais, sobre posses. Então eu olhava, porque o texto um pouquinho para frente vai falar que eles faziam isso, a gente olha e fala assim, não, então quando o texto está falando que eles tinham tudo em comum, parece que é só uma bandeira de divisão de posses, mas o texto não fala assim, eles tinham todas as posses em comum. O texto vai além, ele fala assim, eles tinham tudo em comum. E aí, isso que eu queria pensar um pouquinho junto com vocês hoje. O que esse tudo pode ser? Porque se a gente olhar só para as posses, parece que ainda é um pouco vazio. Eu sei que às vezes a gente vai falar assim, não, é muito difícil alguém ir lá e doar. Mas tem muita gente que financia projetos, que nem sequer acredita. Então, o que significa ter tudo em comum? E é um pouquinho disso que eu queria falar hoje. Quando a gente fala em tudo, eu falei aqui, né? A gente já falou de posses. Mas eu fiquei pensando que tudo tem a ver com, de fato, o que a gente é. De fato, quem a gente é. De fato, o que nós carregamos dentro da gente. E ao olhar para dentro da gente, a gente pode ver que, de repente, Deus colocou dentro de mim e dentro de você dons e talentos. Deus colocou dentro de mim e você habilidades que podem ajudar a levar o reino de Deus a outro lugar, a expandir o reino de Deus, habilidades que vão ajudar a edificar a igreja. Paulo vai falar isso, né? Vai falar que Jesus subiu aos céus e de lá ele distribuiu dons aos homens. Para quê? Para edificar a igreja. E aí eu comecei a pensar nisso, isso ficou martelando muito na minha cabeça, sabe? Tipo, o que será que de repente eu tenho dentro do meu coração, que é uma habilidade que podia estar a serviço do reino de Deus e eu não coloco, e eu não deixo esse tudo, eu deixo quase tudo? O que será que de repente dentro de mim eu tenho, que eu poderia ajudar a compartilhar, a expandir o reino de Deus de verdade, sabe? A estabelecer uma igreja mais forte, a ser uma igreja melhor, e eu não coloco à disposição do reino de Deus porque, sei lá, eu não quero me expor, ou eu acho que de repente isso aqui não é tão assim. E aí eu fiquei muito pensando nisso, sabe? A vida em comunidade é uma vida, assim como foi pregado na semana passada, onde mãos e ombros estão lado a lado, e um fortalecendo as fraquezas dos outros. A gente vai ter a vida em comunidade nesse sentido. Tem coisas que você é capaz de fazer, que eu não sou capaz de fazer. Tem coisas que eu sou capaz de fazer, que você talvez não consegue fazer. Mas porque eu consigo fazer e você não consegue, nós conseguimos. Ou porque você consegue fazer, ainda que eu não consiga,
Nós conseguimos fazer. Por exemplo, semana que vem não, daqui 2 semanas eu acho, dia 4 de outubro, a gente vai ter aqui um Dia das Crianças. Uma festividade que a gente faz há muitos anos. E se as crianças dependerem de mim para pintar o rosto delas, vocês não têm noção do que vai acontecer com essas crianças. Mas eu fiquei sabendo que a Jaque é boa de pintar rostos. Então, eu não sei pintar rosto, mas a Jaque sabe. Então, o que acontece? Nós sabemos pintar rosto. Nós, enquanto igreja, sabemos pintar rosto. Alguns sabem cozinhar, outros não sabem. Alguns podem ofertar, outros não podem. Alguns podem vir mais cedo para ajudar a arrumar e outros não podem. Mas quando todo mundo faz o que pode, aquilo que Deus atribuiu, aquilo que Deus deu de dom e capacidade, habilidade para você fazer, nós fazemos. A igreja faz. É muito triste, às vezes a gente vê que às vezes a gente está mancando. Cadê o Thiago? Ele saiu. ele está ali na frente, mas que a gente está mancando. Porque às vezes a gente não está colocando tudo à disposição. Não são todos os meus talentos que estão em comum. Não são todas as minhas habilidades, não é toda a minha disponibilidade, não é. Tipo, a gente olha para o texto e é preso às vezes o nosso olhar. E quantas vezes eu li isso aqui e nunca pensei nisso. Os nossos olhos estão presos só na parte material, mas tudo é muito mais do que uma parte. Tudo é tudo. O que a gente consegue fazer que a gente não faz? Quais os dons que Deus nos deu que às vezes a gente não quer colocar? Quais os talentos? E quando a gente fala de talento, a gente vai lembrar de uma parábola muito importante, né? Eu gosto muito, apesar de esse talento ser outra coisa, né? Ser referente a uma peça de ouro. Mas no nosso idioma, na nossa menção, e eu tenho certeza que Deus também pensou nisso. Quando Ele fala de pessoas que enterram o talento. E Deus olha e fala assim, você só tinha uma missão, que era fazer esse talento render. Mas você não fez nem isso. Pensar que quando Deus me construiu, quando Deus me fez, Ele pensou em todas as habilidades que eu ia ter. E sabia que eu ia congregar aqui. Quando Deus te fez, Ele pensou em todas as habilidades que você ia ter. E sabia que você também ia congregar aqui. E quando Ele planejou tudo na mente celeste dEle, maravilhosa, Ele falou, esse talento aqui vai potencializar esse talento, que vai potencializar esse talento. E com esses talentos todos potencializados, a minha igreja vai ser mais edificada. E aí eu olhar para mim de uma forma egoísta e falar assim, não, esse talento aqui, eu vou deixar guardado comigo. Ou não vou, porque é só um talentinho de nada, isso aqui às vezes nem quer dizer muita coisa. Às vezes a gente está deixando a igreja manca de habilidades que Deus já tinha preparado para que a gente corresse. E ter tudo em comum é partilhar dos nossos talentos, das nossas habilidades. É colocar os nossos pontos fortes a serviço dele. E é confiar que os nossos pontos fracos são protegidos pelos pontos fortes dos nossos irmãos. Amém? E aí eu continuei pensando, né? O que mais que tudo pode significar? Além de tudo. Mas eu cheguei em mais uma conclusão que esse texto me trouxe, que tem a ver com tempo de qualidade, sabe? O texto vai falar aqui no versículo 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão de casa em casa, participavam de refeições com alegria e sinceridade de coração. O tempo e aí eu fiquei pensando, não consegui chegar numa conclusão lógica, mas se não é a única coisa, é uma das poucas coisas que a gente de verdade tem.
todas as outras coisas que a gente acha que tem, ou várias das outras coisas que a gente acha que tem, são coisas que vão ficar aqui. São coisas que a gente não vai poder usufruir. Mas o tempo é uma das únicas coisas que a gente pode falar assim, não, isso aqui é meu. É o meu tempo. Porque a hora que o meu tempo acabar nessa terra, ele acabou. A hora que o seu tempo acabar, ele acabou. Não dá para eu pegar o seu tempo e não dá para você pegar o meu tempo. É uma coisa que é nossa. E aí eu ouvi uma frase, que eu até grifei aqui para não passar batido, que é: nunca deu quem deu do seu sem dar de si. A gente parar para pensar que se eu posso dar o meu dinheiro, se eu aceito dar o meu dinheiro, aceito dar, de repente, os meus contatos, aceito dar a minha influência, aceito dar um monte de coisa, mas eu não aceito dar o meu tempo, será que de verdade eu estou preocupado com isso? Será que de verdade eu estou preocupado em ser igreja? E aqui é muito forte porque a gente está falando do início da igreja. Então quando a gente olha para essa igreja, a gente tem que olhar para essa igreja de agora e falar assim: será que eu tenho condição de dedicar o meu tempo? E estou deixando de dedicar o meu tempo? Porque afinal o meu tempo é muito importante. O meu tempo é muito precioso. E aí se eu já não chego abençoando a igreja com os meus talentos, com os meus dons, e não abençoo a igreja com o meu tempo, eu vou ler de novo a frase: nunca deu quem deu do seu sem dar de si. Se a gente acha que a gente pode comprar a nossa comunhão com qualquer outra coisa, sem ser com a gente mesmo, sem ser investindo o nosso tempo, a gente está muito errado. Dividir o nosso tempo é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer enquanto igreja. Dividir o tempo que a gente passa junto, sabe? Não é só o domingo que a gente vem para cultuar, não é só o culto, esse momento que a gente está aqui agora. Mas é realmente gastar tempo, querer se inteirar da vida do irmão, querer saber das dificuldades dele, querer saber dos problemas, querer partilhar das alegrias. A gente está vivendo um mês que o mundo fala que é o Setembro Amarelo. Mas na vida do cristão devia ser o ano inteiro amarelo. O ano inteiro eu devia estar preocupado com o meu irmão. O ano inteiro eu devia estar com o meu tempo à disposição dele. Para quando eu perguntar assim, tá tudo bem? E ele não falar assim, mais ou menos. Você fala, então tá bom, obrigado, eu tenho que ir. Não é isso. É dar o tempo. É desfrutar o tempo. É compartilhar o tempo. Compartilhando o tempo, a gente acaba ganhando mais tempo. A gente acaba multiplicando esse tempo. Quantas vezes, e aqui é um testemunho pessoal, quantas vezes eu acabo o culto aqui, eu estou só o pó, cansado. Assim, tudo que eu queria agora era a minha caminha. Aí alguém vira assim e fala assim, não, vamos ali comer, não sei o quê. Eu falo, bora, vamos. E aí a gente fica. E eu queria dormir 8h30, eu queria estar na cama. Mas às vezes até 00:30 a gente ainda está conversando e está compartilhando, e está dando risada e está se divertindo. E aí acaba esse tempo, a gente vai embora mais cansado do que se eu fosse dormir 8h30. Mas, com a semana muito melhor do que se eu tivesse acabado o culto e ido para casa. Ser igreja não é só participar dos mesmos cultos, ser igreja não é só participar dos mesmos eventos. Ser igreja é isso, é querer estar junto. Gastar tempo junto com alguém é o segredo para a gente querer gastar tempo junto com alguém. Às vezes a gente fala assim, não, hoje eu nem queria, estou cansado, não vou. Mas eu vou lá, eu gasto um tempinho hoje. Semana que vem, o pessoal fala, eu já quero, na outra eu já estou esperando. E passar esse tempo junto com alguém é o segredo de fazer a gente querer passar mais tempo junto com essa pessoa. A igreja foi chamada para viver em comunidade. Comunidade não significa estar junto num culto. Comunidade significa ter vidas em comum. Participar uns das vidas dos outros. Estar junto nos faz querer estar juntos.
E aí, quando a gente lê o texto, e eu vou ler o texto de novo, eu queria que projetasse de novo o inteiro, do 42 até o 47. Vai falar assim: eles dedicavam-se aos ensinos dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam conforme as suas necessidades. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão de casa em casa e participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor ia lhes acrescentando diariamente os que iam sendo salvos. A gente pensa, e faria muito sentido, o texto vai falar que os apóstolos faziam sinais. E faria muito sentido o texto falar assim: os apóstolos faziam sinais e muitas pessoas ficavam impressionadas e se reuniam e dia a dia o Senhor ia salvando. Mas o texto faz questão de falar assim: não é os sinais que faziam com que as pessoas tivessem simpatia pelo reino e que o reino fosse sendo aumentado todos os dias. Era a unidade, era a comunidade, era a comunhão. Porque no fim das contas, estar junto é o maior sinal que a igreja pode dar para o mundo. A gente vê um monte de milagre acontecendo na TV. Você vai passando a TV, quem tem canal, TV aberta só, você vai passando, toda hora tem alguém fazendo algum milagre, toda hora tem... Só que esses milagres muitas vezes causam dúvida, causam, tipo, será que foi? Será que não foi? Mas é irresistível as pessoas chegarem em um lugar e falar assim: nossa, aqui as pessoas se amam, aqui as pessoas vivem junto, aqui as pessoas são uma família. Isso é irresistível. Esse é o sinal. Quando Jesus disse, né, e a gente volta para o texto base da nossa série, Jesus vai falar assim para Deus: Deus, que eles sejam um, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Ou seja, o mundo vai crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Deus encarnado, que Ele é o enviado de Deus, que Ele é o Cristo, aquele que pode salvar, se a gente for um. Esse é o maior sinal que a igreja pode dar para o mundo. Esse é o maior sinal. O maior sinal que a igreja pode dar para o mundo é alguém entrar aqui e falar assim: nossa, de fato essas pessoas se amam. De fato essas pessoas são uma família. Isso é irresistível, sabe? Isso é de verdade testificar quem Jesus é. E para concluir, esse texto mostra que às vezes os mandamentos mais simples, que parecem ser o mais simples, são muitas vezes os mais complicados. Nada é tão simples quando a gente fala do Evangelho. Exige renúncia, exige dedicação, exige eu olhar para mim e falar: não, eu preciso fazer. Exige autocobrança, mas é recompensador. Ser igreja envolve comunhão. Partilhar não é só dividir o que temos, mas também quem somos. É a gente se doar, é a gente partilhar. E aí eu vou ler de novo essa frase que eu acho ela muito boa. Nunca deu de si. Não, desculpa. Perdi a frase, ela é muito boa. Nunca deu quem deu do seu sem dar de si. A gente precisa entender que a gente tem mais para entregar. E não é só mais para entregar para Jesus no sentido, um sentido vertical, um sentido espiritual, assim, né? A gente tem, mas é mais para dedicar, mais para entregar da gente para o outro. É mais de entregar da nossa vida para o outro. É mais de ser uma forma de abençoar mais a vida do outro.
a gente precisa olhar para dentro da gente e perguntar: onde será que eu tenho talentos que poderiam ser usados, mas que eu tenho escondido? Será que eu escondo só porque no fim das contas eu não quero gastar meu tempo? Ou ainda, será que eu penso: não, esse talento é tão pequeno que não faz diferença nenhuma? A Bíblia fala que todos os dons e talentos foram dados por Deus para a edificação da igreja. Então, não deixa nenhuma voz falar no seu ouvido que algum dom ou talento não pode ser usado. Coloca à disposição de Jesus. Olha, vamos fechar os nossos olhos. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos e olhar para dentro dos nossos corações realmente e ver o que a gente consegue fazer melhor, o que a gente consegue fazer mais, o que a gente consegue começar a fazer, onde que a gente consegue colocar algumas coisas que a gente não tem colocado, para que quando a gente falar assim: Jesus, Tu és digno de tudo, o nosso tudo seja tudo mesmo, o nosso tudo seja tudo para exaltar a glória de Jesus e para fazer com que o mundo saiba que Jesus é enviado de Deus. Amém? Deixa eu ter um momento de oração. Jesus, Pai, olha para dentro da gente com a gente agora, Pai. Nos ajuda a enxergar aquilo que o Senhor sabe que está e às vezes a gente não consegue perceber. Nos ajuda a enxergar os nossos talentos que serviriam para edificar, Senhor, uma igreja mais forte. A gente tem segurado, a gente tem escondido, a gente tem guardado. Nos ajuda a identificar por que às vezes a gente prioriza tanto o nosso próprio tempo, Deus, e não coloca ele mais à sua disposição, mais à disposição da tua igreja. O que impede, Senhor, a gente de viver uma vida, Senhor, realmente de comunidade, de pessoas que, Senhor, vivem conforme o Senhor instituiu a igreja, Pai. Pessoas que querem estar juntos, que amam estar juntos, que fazem força para estar juntos. Pai, o que há em nós que nos impede, Senhor? O que há em nós que nos dificulta? O que há em nós que nos algema, que nos prende? Pai, nós sabemos que é só o Seu Espírito que pode mudar isso em nós. Que é só o Seu Espírito que pode derramar em nós algo novo, que pode derramar em nós uma visão nova, uma força nova, um entendimento novo. Pai, então nós pedimos: ilumina, Pai. Traz luz e libertação, Pai, para essas áreas. Para que em nome de Jesus as nossas vidas sejam em comunidade para dizer que o Senhor é o Cristo que o mundo tanto anseia, que o Senhor é o Salvador que o mundo tanto precisa. Em nome de Jesus, Pai. Amém.